Aleluia, glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Vou tentar ser o mais objetivo possível. Irmãos, nós queremos de coração agradecer a todas as homenagens de todos os departamentos. Creio que essa, para mim, para o meu coração, foi assim a que mais tocou minha vida, de todas as homenagens lindas, todas são lindas, mas a gente tem vivido algo tão especial com o Senhor. Já quero dar 2 recados que são muito importantes e preste bem atenção. Toda a semana que antecede a ceia, nós temos oração aqui na igreja às 5:30 da manhã e você é nosso convidado. E nós tivemos 3 dias de oração, sempre é na quinta, sexta, terminando no sábado. Todo dia às 5:30 da manhã. E a gente termina sempre a tempo de você chegar no teu trabalho. A gente sempre é pontual, trata de se preocupar com isso. Nós terminamos às 6:30 da manhã. No sábado de manhã, nós tivemos uma oração, né, pastor Panda, pastora Kelly, que foi mais um culto, irmão. Foi maravilhoso o louvor, a palavra que o pastor Panda trouxe, a presença de Deus manifesta. Na sexta-feira nós também já tínhamos tido um período de confraternização com toda a liderança, todas as pessoas que cuidam, os casais que cuidam de departamentos da igreja. Aproveitamos também e entregamos os presentes para os pastores e para esses líderes que cuidam de pessoas que fazem parte do ministério trabalhando. Mas eu quero falar para você, pastor, que está aqui, nós temos um presente preparado para cada um de vocês. Vocês ainda que não estão atuando, que estão aí de stand-by, né? Alguns chegando. Então não saia, que nós aqui no final nós queremos entregar um presente para vocês, assim como todos os outros também receberam. Amém, queridos? Então eu agradeço de coração. E a gente tem vivido desde sexta-feira algo muito especial. E hoje pela manhã, irmãos, eu vejo sempre os cultos da noite cheios, né? Então eu imagino que de repente você deixou teu carro lá no fundo, lá embaixo, teve que caminhar. Hoje de manhã teve um culto maravilhoso, uma presença de Deus tremenda aqui nesse lugar. E tinha um lugar, quem sabe, muito mais espaçoso para você. Então quero te convidar, faça-te presente também no culto de domingo para amanhã, que tem sido uma bênção de Deus, amém? E hoje pela manhã, irmãos, meu coração está muito feliz, porque a Radassa sempre teve um sonho de trabalhar no louvor, assim, na dança. E hoje de manhã eu vi ela assim tão expressiva, tão assim, vivendo aquele momento, que eu vi, porque eu vi uma vez uma profecia. Existem algumas profecias e diz que a Radassa, ela vai seguir o ministério da mãe. Aí eu disse assim, meu Deus, tadinha, né? Porque não sabe o que é, não sabe o que é isso, né? E aí eu vi ela assim, vivendo esse momento, e ela tem uma memória muito grande. Hoje ela chegou em casa depois ainda à tarde, ensaiou de novo aquele louvor, e assim eu fiquei muito feliz. Já tinha lutado a noite inteira com o diabo, tinha falado para minha esposa, uns sonhos assim, e o Senhor trouxe um alerta, se cumpriu logo depois do almoço. Então, irmãos, a gente está vivendo algo sobrenatural. E entenda que para que você possa viver o sobrenatural de Deus, você tem que se inserir no sobrenatural de Deus. E eu quero falar com você nessa noite, já que a gente recebeu uma medalha, João 10. Eu quero que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo número 10. Foi falado aqui no louvor sobre João 10, eu sou o bom pastor. Então vamos ler essa passagem. João capítulo número 10 se intitula Jesus, o bom pastor. Eu quero ler com você o versículo 10 e 11 dessa palavra. Diz assim a palavra do Senhor, no verso 10, é muito conhecida essa passagem, e preste bem atenção. O ladrão não veio senão para roubar, diga roubar, matar e destruir.
Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância, diz o Senhor. Digo que é em abundância. E ele continua o verso 11 dizendo: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Glória a Deus. Sente-se glorificando ao Senhor. Eu tenho que ser bem breve. Eu queria, para vocês entenderem, eu queria colocar 3 fotografias aqui, porque na verdade eu queria homenagear e falar um pouquinho de pastor aqui para os pastores. Eu queria colocar, se o Gabriel pode colocar, eu queria que colocasse uma foto que eu quero mostrar para vocês. Essa foto, ela foi tirada, creio em 2018, 16. Aquele ali é o Vitor, né, quando ele tinha uns 6 aninhos aproximadamente. E aquela ovelha que a gente está com a mão em cima era um reprodutor Dorper. Só para vocês entenderem um pouquinho, eu quero falar um pouco do coração do bom pastor Jesus. E eu queria expressar um pouco de algumas coisas que eu vivi num momento pastoral. A primeira delas que eu queria destacar assim como na cultura judaica era muito expressivo a relação do pastor com a ovelha, você pode perceber lá na Bíblia que desde lá no momento de Abel, daquele sacrifício que ele entregou ao Senhor, ele entregou o sacrifício da sua melhor ovelha. Isso faz parte da cultura. Eu venho de uma cultura gaúcha em que sempre foi muito expressivo a questão da ovelha, do pastorado de ovelha. Então, para mim, quando o Senhor nos presenteou com uma propriedade rural, uma das atividades que eu tentei desenvolver, ou melhor, nós desenvolvemos, foi a criação de ovelhas. Então, para mim, eu me lembro que quando a gente comprou o primeiro lote de ovelhas, a gente fez o aprisco, a gente fez a casinha para elas dormirem. O Vitor era pequeno. Eu lembro que eu fui comprar esse reprodutor lá em Toledo. Era um reprodutor muito bom. E mais umas ovelhas dessa raça Dorper. E a gente começou a criar essas ovelhas. E era muito gostoso. Eu comecei a entender algumas coisas, como verdadeiramente o pastor ele é muito importante na criação da ovelha. Então ali naquele dia eu estava mostrando pro Vitor, porque geralmente o macho ele é muito agressivo, né? O macho. Mas quando ele te identifica como pastor, quando ele te conhece, ele fica muito dócil, ele muda o seu temperamento. O contato com o pastor faz essa ovelha, esse reprodutor, esse macho, esse líder, que é muito importante dentro de toda a reprodução, ele ser mais dócil. E estava mostrando para o Vitor que ele não atacava, que ele tinha cuidado. A próxima, Gabriel, só são 3 fotos que eu selecionei. Depois, essa ovelha que estava ali, irmãos, ela foi roubada. Eu fiquei muito triste, porque a gente fechava elas no aprisco todo final de tarde. E é muito interessante quando Jesus fala que a ovelha ela reconhece a voz do pastor. A gente soltava elas no pasto, e era só dar um grito à tarde, elas vinham corrido, líder na frente. Muito interessante isso. Sempre o macho, aquele que tinha um cuidado, o líder na frente. E a porta do curral, ela realmente, do aprisco, não do curral, ela era muito estreita. E era interessante como elas entravam de uma maneira ordenada, organizada, sem você precisar falar nada. Elas sabiam aonde é que elas tinham que entrar. A ovelha, ela não é como o gado, que pasteia tudo num lugar, tem que ser conduzido por um cavalo. Ela faz a sua pastagem em lugares longes, mas quando o pastor gritava, ela sabia o lugar aonde ela tinha que dormir. Ela vinha rápido para dentro, de uma maneira organizada, sem você precisar fazer nada. Não precisava correr atrás. E chegou num final de semana em que ela foi roubada. Aquele macho foi roubado. Irmãos, entrou uma tristeza tão grande do meu coração, porque eu disse assim: nós poderíamos ter tido mais segurança com aquela ovelha. Ela passou o risco, o ladrão veio e roubou. Eu não estava preocupado de fato com o dinheiro que eu tinha investido, com o papel que ele era importante dentro do sistema reprodutivo, da criação de todas as ovelhas. O Senhor sabe o meu coração, e é por isso que eu guardo essa foto,
porque eu fiquei muito triste quando roubaram uma ovelha que eu amava tanto, que eu cuidava tanto. O som, você sabe que as ovelhas elas parecem ter o mesmo som quando elas berram, mas não é, eles são diferentes. E eu me lembro do som, do berro desse reprodutor. Nunca mais encontramos, denunciamos na polícia, roubou esse reprodutor e mais 3 fêmeas dessa raça. Então depois nós fomos atrás, conquistamos algumas outras ovelhas, e depois o Senhor, a gente criou essa ovelha, ela foi uma campeã lá em Toledo, foi um reprodutor, foi muito importante, e que até hoje, e quando a gente vendeu, tem mais uma foto, Gabriel, só para vocês entenderem algumas coisas. Esse reprodutor que a gente criou, desde pequeno, ele ficou muito forte, ele foi muito capaz, ele era muito dócil também. Essa ovelhinha, a mãe morreu no parto. Nasceu, ela era meio grande e ela acabou morrendo no parto, a sua mãe. E é muito interessante que quando a ovelha ela perde a sua mãe, ele não tem a identificação com o seu pai, assim como tem com a mãe. E ela tem que ser cuidada, ela tem que ser alimentada pelo pastor desde pequena. Então você tem que ter ela num lugar fechado, tem que ter um cuidado especial, ela tem que ser tratada. Ali a gente fazia um mix, e infelizmente essa ovelhinha ela não conseguiu, ela nasceu fraca. Por todo o cuidado que o pastor teve, a gente não conseguiu salvar ela, e ela acabou morrendo. Irmãos, há uma semelhança, pode fechar, há uma semelhança muito grande. E quando você lê e você ouve essa passagem de João 10 do bom pastor, quando você conhece um pouco da identificação que o pastor ele tem com a ovelha, e o carinho que isso representa, e o que ela representa para você como um pastor, a gente entende de uma outra maneira. João conhecia o coração do mestre como ninguém. Quando você lê o evangelho de João, que ele relata o bom pastor, você percebe que ele começa o capítulo número 1 dizendo que Jesus era o verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ele traz a importância de Jesus no contexto da sua chegada no meio de nós. O capítulo número 2, ele faz o seu primeiro milagre ali em Canaã da Galileia, naquele casamento. A mãe pede a identificação que o filho tem com uma mãe muito grande, ele não sabe dizer não para a mãe, e ali ele faz o seu primeiro milagre. Logo em seguida, ele encontra Nicodemos e diz para Nicodemos que ele tem que nascer de novo, ele tem que criar uma identidade de nascimento, ele precisa conhecer, quem sabe o seu pastor ou aquela pessoa que estava instruindo de uma maneira desde o princípio. E se nós olhamos para o contexto da paternidade e a maternidade espiritual, nascemos e somos criados verdadeiramente depois do nosso novo nascimento, que o nosso pastor nos cuida. Depois, logo de que o Senhor ele entrega no capítulo 4 essa mensagem para Nicodemos, ele está a caminho de fazer a obra. No capítulo 5 ele encontra a mulher samaritana e dá a água viva de beber para uma mulher que era rejeitada religiosamente pelos judeus. Logo em seguida, no capítulo número 6, as coisas começam a mudar. No capítulo número 6, o Senhor começa a falar que Ele era o pão da vida. Quando Ele diz que era o pão da vida, Ele começa a dizer que as pessoas teriam que chegar ao Pai perante Ele, até naquele primeiro momento, porque no capítulo 5, Ele tinha andado pelas águas, Ele tinha feito a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus estava sendo ovacionado, seguido por milhares de pessoas. E de repente, quando ele entra no capítulo 6, depois da multiplicação dos pães e dos peixes, ele disse: mas eu sou o pão da vida. Muitos o seguiam, inclusive os 12. Então no capítulo 6, quando você chega no final dele, lá no verso número 60, você percebe algo na palavra do Senhor, que diz a Bíblia, que quando ele disse que para chegar ao Pai, para chegar ao reino, aquelas pessoas tinham que seguir o que ele dizia. Então no verso 60 diz assim a palavra do Senhor:
que muitos dos seus discípulos disseram: esse discurso é muito difícil, e eu não vou seguir a esse mestre. Diz que o Senhor fica indignado, estava em Cafarnaum, está indignado. Então ele diz inclusive para os 12, disse: vocês 12, se vocês pensam como eles, vocês também podem deixar de me seguir. E Pedro se levanta e diz aquele versículo tão conhecido: mas Senhor, aonde nós iremos? Porque só Tu tem palavras de vida eterna. Aleluia. Até aquele momento nenhum homem tinha entregado uma mensagem de salvação viva. Quem sabe você andou por tantos currais, por tantos pastoreios, mas eu quero te dizer nessa noite que só o Senhor tem palavras de vida eterna. Há muitas palavras, mas só Ele de vida eterna. Há muitas religiões, mas só Ele tem palavras de vida eterna. O capítulo número 7, o Senhor faz curar um paralítico em Betseda. Ele fazia a sua missão. Então ele já começou a pregar a sua missão. E quando ele começou a dizer que ele era o pão da vida, que ninguém chegaria ao Pai a não ser por ele, porque existiam muitas formas de se pregar, pastor Carlos. Já estavam ali os fariseus, os saduceus, havia sinagogas, o evangelho de Moisés era pregado, mas de repente chega um e disse: só há um caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida, diz João, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então os religiosos começam a dizer: quem é esse que está pregando algo diferente que eu prego? Quem é esse que está querendo se colocar como Deus? Então diz que nessa caminhada de perseguição dos judeus, já para matá-lo, ele passa por Betseda e encontra um paralítico. Ele diz, olha para aquele moço e diz que o seu coração se enche de grande compaixão. Essa palavra é tão poderosa, irmãos, porque ela diz que o compaixão é você sentir a dor do seu próximo. E Jesus é assim. Ele conhece o teu sofrimento, Ele conhece as tuas paralisias, Ele conhece as tuas dores. E aquele que disse que tinha palavras de vida eterna, agora Ele diz: levanta, pega a tua cama e anda. Somente Jesus pode arrancar a paralisia de alguém que não consegue fazer nada. A maior paralisia desse século é a depressão. Mas eu quero te dizer, porque eu sei que tem pessoas aqui que me ouvem hoje, que tem se trancado num quarto, e o Senhor manda te dizer: o Senhor vai arrancar essa depressão da tua vida no nome de Jesus. Aleluia. Capítulo 8, a perseguição. Mesmo sendo perseguido, mesmo sendo capturado para a morte, o Senhor para e olha para a paralisia de alguém que estava necessitado. Meu irmão, entenda, às vezes, quando a gente está nesse período de depressão, a gente fala assim: Jesus não olha mais para mim, Jesus não me vê, Jesus não tem tempo para mim. Mas eu quero te dizer que o Senhor nessa noite, Ele olha para você e te diz: eu te amo, e só eu tenho palavras de vida eterna para você. Capítulo 9 é uma sequência do 8, porque diz que nem os irmãos de Jesus aceitaram a Ele. Além de muitos discípulos deixarem Ele para trás, porque parecia que o seu discurso era muito difícil. Meus irmãos, o Evangelho nunca foi fácil. Não vá pensar que o Evangelho é fácil. Não existe Evangelho de Jesus sem renúncia. Você percebe na palavra do Senhor que enquanto Jesus estava fazendo milagre, multiplicando peixe, levantando paralítico,
as pessoas iam seguindo. Só que quando ele disse: vocês vão ter que começar a parar de comer essas coisas desse mundo, porque eu sou o pão da vida, e as palavras que saem de mim te darão comida para a vida eterna. As pessoas falaram: opa, isso para mim não dá. E no dia de hoje, não se deixe enganar pelo evangelho da facilidade, do alimento farto, que Jesus vai fazer tudo por você aqui na terra. O Senhor mesmo disse para você, e disse na sua palavra: no mundo tereis aflições, mas eu venci a esse mundo, e a todos aqueles que estiverem comigo perante meu Pai, estarei eu com eles. O Senhor não disse que seria uma bênção a sua vida, de fartura, mas sim Ele disse que estaria contigo, e hoje Ele está contigo aqui, diante de todas as suas dificuldades. E te quero dizer mais: se você pensa que o Senhor te esqueceu, eu tenho uma notícia para você, que o Senhor não tem tirado os olhos de você. Ele conhece a sua voz, você é a sua ovelha, Ele é o bom pastor, e Ele cuida de você. Ele dá o leite na tua boca quando você está doente. Quando você acha que você está só, quando você disse: meu pai não me ama, minha mãe me deixou, eu tenho uma notícia para você: Ele te fartará e te colocará no colo. Somente Ele, porque Ele é o bom pastor. Aleluia. Capítulo 9. Em sua caminhada para uma festa judaica, ele vê um cego de nascença. Preste bem atenção. Um cego de nascença. Os discípulos olham para ele e dizem assim: Senhor, mas quem pecou, este cego ou os seus pais? Ele diz: não, nem os seus pais, nem esse cego, mas essa cegueira é para a glória de Deus. Tem vezes, irmãos, que a nossa vida é tão difícil, que a gente não consegue enxergar um palmo na frente do nosso nariz. Parece que a gente está rejeitado, humilhado, e parece que o diabo tomou conta de nós, porque eles estavam dizendo que aquela cegueira de nascença era para um pecado hereditário, ou por um pecado que aquele cego tinha cometido. E o Senhor diz: não. Diz que o Senhor gospe no chão, faz um lodo, diz a palavra do Senhor. Já nos finais do capítulo número 9, passa nos olhos do cego e diz: vai para o tanque de Siloé, lave o seu rosto. E quando diz que aquele homem lavou o seu rosto, ele veio a enxergar. Até aquele momento, diz a Bíblia, que nenhum cego de nascença tinha sido curado. Entenda uma coisa, meu irmão: às vezes nós queremos dar tanta glória para o diabo e dizer que nós estamos pagando coisas que nós cometemos no passado. Eu sei que todo o salário do pecado é a morte, mas a Bíblia diz que dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Não importa o que você cometeu, não importa o teu passado, o passado dos teus pais. Ele entrega uma palavra para Nicodemos, no mesmo evangelho de João: você tem que nascer de novo. Nasça de novo, que os seus olhos se abrirão. Nasça de novo, que o Senhor cuidará de você. Nasça de novo, que Ele vai reconhecer a sua voz, Ele vai reconhecer as suas ovelhas. Nasça de novo, sabe por quê? Porque o coração dele chora quando o ladrão leva a ovelha. E diz a Bíblia que aquilo agitou os perseguidores do Senhor. Diz a Bíblia que eles começaram a persegui-lo para matá-lo, porque ele tinha curado um cego de nascença. Então o Senhor, no final do capítulo 9, ele encontra de novo o cego,
porque eles questionavam e diziam: esse não é um filho de Deus, é somente um curandeiro. Em outras palavras, ele encontra aquele cego, e lá no verso número 35 ele diz: porque aquele moço que tinha sido curado por Jesus, que começou a ver, ele ficou tão apaixonado por Jesus, que ele começou a declarar em toda a Judéia que tinha sido Jesus que tinha sido curado. E os perseguidores de Jesus disseram: cala-te a boca, porque esse não é o Filho de Deus. Ele disse: eu repito, foi Jesus que me salvou. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a glória, ela só pode ser de Deus. Se foi Jesus que te salvou, declare que foi Ele que te salvou. Se foi Jesus que renovou teu casamento, declare que foi Ele que renovou teu casamento. Se Jesus te curou, declare que foi Ele que te curou. Não se envergonhe do evangelho da salvação, porque Ele é poder de Deus para todos aqueles que crê, diz a palavra do Senhor. Aquele moço, por declarar o seu amor a Jesus e a sua gratidão, começou a ser perseguido. Mas como Jesus não deixa ninguém desamparado, ele encontra Jesus pelo caminho. Jesus pergunta a ele no verso 35: quem foi que te curou? Ele disse: tu, Senhor. Ele disse, e dá a maior declaração, e aí começa o evangelho de Senhor da salvação. Ele diz: tu crês que eu sou o Filho de Deus? Jesus disse: tu já tens visto, e é aquele que fala contigo. E no verso 38, o cego que naquele momento já tinha seus olhos abertos, ele diz: eu creio, Senhor. Se prostrou ao pés do mestre e o adorou, diz a palavra. E o Senhor começa a revelar que a maior cegueira é a cegueira para o mundo. Ele diz no verso 39: eu vim a este mundo para dar juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que sejam cegos vejam. Meu irmão, sabe o que o Senhor veio dizer? Ele veio para trazer juízo. Entenda algo. Sabe esse evangelho mentiroso da vida fácil, esse evangelho da prosperidade, de que o crente não tem que sofrer, que não há sofrimento, que não há problema? Ei, eu te digo uma coisa: ainda esse evangelho das coisas fáceis, que as coisas do mundo não tem problema. Hoje a pastora disse aqui cedo, esses crentes que vão em face pop, que se misturam com coisas do mundo. Ei, o Senhor lhe veio para dar uma sentença: vida eterna ou juízo. Com o Senhor é assim: ou você abre os seus olhos dessa cegueira que o mundo tem colocado sobre nós, e tem empunhado, colocado com a força, porque a palavra do Senhor, ela está dizendo que o Senhor abre os olhos para dar vida eterna. E ele continua dizendo, e entre o verso 10, o bom pastor, eu já estou finalizando, ele diz: na verdade vos digo, que quem não entrar pela porta do curral das ovelhas, mas sobe por outra porta, é ladrão e salteador. Lá no verso 11, ele diz que ele é a porta. No verso 9, desculpe: eu sou a porta, se alguém entra por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagens. Aí ele continua na sequência: mas o ladrão veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que tenham vida, e tenham vida por abundância. E aí vem o verso 11: e eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O capítulo 9, o verso 10 é uma sequência, foi subdividido, porque você percebe que ele termina falando da cegueira, e quando ele continua dizendo: mas na verdade vos digo, que
que eu sou a porta do curral. Eu quero lhe dizer uma coisa para que você não seja enganado: só há uma porta de entrada para o curral. Eu me lembro, e eu relatei para vocês como é: quando o Senhor chama as ovelhas, vem para a porta. E só há uma porta, elas sabem exatamente qual é a porta que tem que entrar. Meu irmão, você sabe, e o Senhor te trouxe aqui para mim te dizer que na sua vida só tem um caminho. E não se deixe enganar, o diabo está querendo roubar tudo de você. Quanto que o diabo já levou de você, quanto mais na frente que você poderia estar. A palavra que o Senhor manda te dizer do bom pastor é: arranca essa cegueira hoje, porque você conhece a porta e a voz daquele que te chama. Você conhece a voz do bom pastor. Sabe por quê? Porque o bom pastor te ama, e ele conhece as suas ovelhas. E sabe o que é tremendo? Porque ele diz: eu sou a porta e eu sou o bom pastor. Quando ele traz isso, eu sou, ele usa a mesma palavra que está usada em Êxodo capítulo 3 verso 14: o grande eu sou, o Javé, o Deus Todo-Poderoso. Sabe por quê? Porque lá em Êxodo foi ele que tirou as suas ovelhas do curral, aprisionado da aflição do Egito, conduziu eles, fez um milagre, passou pelo Mar Vermelho, conduziu eles pelo deserto. Era o Senhor, era o bom pastor conduzindo no deserto, dando alimento e colocando na segurança do aprisco da terra prometida. Então no Evangelho de João ele faz 7 notáveis declarações do eu sou. Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a luz do mundo. O grande eu sou é manifestado no Evangelho de João porque ele conhecia quem ele era. E esse grande eu sou, ele está te dizendo: eu sou a porta, e se alguém entrar por mim, salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Eu disse tudo isso, te contei toda essa história, porque eu quero te dizer o que o Senhor revelou ao meu coração. O coração do bom pastor de Jesus. Escute o que eu vou te dizer, isso aqui é precioso, meu irmão. Ele diz: eu sou a porta. Vocês já entenderam o que é a porta? Aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Ele está dizendo que ele é a salvação da tua história. Se você entrar pela porta de Jesus, ele é o que te salvará. Não existe nenhum homem, não existe ninguém que pode fazer o que Jesus quer fazer. Sabe, se a depressão que você está, é Jesus que pode te salvar. Sabe essa vida das drogas que te persegue, é Jesus que pode te salvar. Sabe essa vida do adultério que você tem, é Jesus que pode te salvar. Sabe essa vida de derrota que você tem tido, de perseguição, de aflição? Ei, eu só tenho uma coisa para te dizer: é somente Jesus que pode te salvar. A primeira coisa que ele diz: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Ah, meu irmão, a salvação em Cristo, somente Ele. Não existe ninguém, não existe nenhum ricaço desse mundo, não existe nenhum político, somente Ele pode nos salvar. Aí ele diz: salvar-se-á e entrará. Entrará onde? Para o abrigo. Entrará onde? Para a segurança. Entrará para onde? No aprisco. Ah, para você estar sendo cuidado pelo bom pastor, para que a tua família esteja cuidada pelo bom pastor. E por isso que ele diz depois: senão o ladrão vem, ele não vem para roubar, matar e destruir, porque a única coisa que o diabo quer
é te arrancar do aprisco do bom pastor. Quando o ladrão levou aquela minha ovelha, até hoje eu me pergunto, qual foi o seu destino? Às vezes eu me lembro e pergunto, será que mataram? Será que só quiseram arrancar sua lã? Será que quiseram fazer do pelo daquela ovelha que vocês viram o que ela era, que a gente cuidava tanto daquela pelagem, para fazer um pelego para botar em cima de um cavalo? Ou arrancaram a pele dela para colocar no chão, para alguém pisotear por cima como um tapete de entrada de alguma casa? Ou será que só quiseram comer a sua carne? Porque é só isso que o diabo quer. Ele quer arrancar nosso couro, quer arrancar nossa pele, quer comer a nossa carne. Mas só Jesus tem palavras de vida eterna. O Senhor está te chamando para você viver na casa dele, no aprisco dele, porque quem entra para um lugar, entra para a porta do cuidado. Ei, Jesus quer que você pare de sofrer. Será que você não está vendo esse sofrimento? Até quando você vai ficar fugindo? Ei, arranca essa preocupação. Sabe por quê? Porque o aprisco, ele fala de segurança, ele fala de cuidado. Você vai deixar de estar exposto ao vento, às tempestades, porque geralmente o aprisco ele é fechado. Há um teto, o Senhor quer cuidar de você. Jesus se preocupa com você. Até quando você vai ficar longe do aprisco dele? Até quando? Me diga esse sofrimento. E ali ele diz: entrará e também sairá. Ei, Jesus não aprisiona e sairá. Ele está dizendo que há liberdade para a tua vida. A liberdade sairá. Jesus não aprisiona ninguém. Muito mais, muito melhor, você tem um sentimento de liberdade no teu coração, porque o diabo já não te aprisiona mais no álcool, já não te aprisiona mais nos vícios, não te aprisiona mais nas derrotas. O Senhor quer que você seja livre hoje, no nome de Jesus, dessas perseguições de Satanás. O Senhor quer que você seja livre hoje, no nome de Jesus, e sairá. E para finalizar, 4 características que o pastor dá para a sua ovelha: e acharás pastagens. O Senhor quer dar verdes campos para você. Chega de deserto, chega de comer migalhas, chega, porque eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a sua vida pelas ovelhas. Se coloca de pé. Eu não sei como é que está a sua vida hoje aqui nesse lugar, mas o Senhor te manda te dizer que o Senhor quer abrir os teus olhos hoje. Eu quero repetir a mesma pergunta que o Senhor fez para aquele cego. Ele disse: você crê que Jesus é o Filho de Deus? Há que confessar diante dos homens. Para você fazer parte da ovelha do aprisco do bom pastor, você tem que reconhecer Ele como teu pastor. Quem sabe você entrou aqui hoje e está dizendo, assim como a rejeição daquela mulher samaritana, dizendo: eu não faço parte desse povo, eu não posso fazer parte desse povo. Mas eu te respondo o que João esclarece no capítulo número 3. O Senhor te diz: você só tem que nascer de novo. E no verso de número 9 ele diz: abra os seus olhos. E somente você tem que confessar e dizer: eu reconheço a Jesus como meu único e suficiente Salvador para fazer parte desse aprisco. Eu quero saber se tem alguém aqui
que hoje nos visita, que você nunca ouviu falar isso, e que você diz: sim, Jesus, Ele é o meu bom pastor, eu creio que Jesus é o que me salvará, e assim como disse Pedro, é o único que tem palavras de vida eterna para mim. Se você não aceitou Jesus ainda como teu único e suficiente Salvador, eu quero que você levante a sua mão aí onde você está, que eu quero orar com você. O Senhor está dando uma oportunidade hoje para você, de você aceitar a Ele como seu único e suficiente Salvador, porque Ele quer acabar com o sofrimento, porque Ele está te dizendo: eu vou te dar abrigo, eu vou te dar pastagem, eu vou te dar cuidado, eu vou te cuidar. Você só precisa dizer: levante a sua mão que eu quero te conhecer. Quem sabe você nunca aceitou. Quem é que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Hoje levante a sua mão aí onde você está, que eu quero orar com você. Levante a sua mão, o Senhor está te chamando nessa noite. Aleluia. Todos aqui já aceitaram Jesus? Todos já fazem parte desse aprisco? É só você levantar a sua mão e dizer: sim, eu quero ser cuidado por esse pastor. Levante a sua mão aí é onde você está. Alguém quer reconhecer o Senhor como seu único e suficiente Salvador nessa noite? Ou quer voltar para Jesus? Quem sabe ali tem uma moça, no nome de Jesus, pode ficar aí aonde você está. Aleluia, só fica uma obreira aí, uma mulher muito valente. Eu sei que aqui tem mais pessoas que têm que voltar para Jesus, voltar para o seu aprisco. Levante a sua mão, que aí o obreiro vai te abraçar. Levante aonde você está. Aleluia. Só pra me encontrar. Aleluia. Você que está me ouvindo pela internet ou me assistindo, quem sabe na sua casa, o Senhor te chama aí. Eu quero que você dobre seu joelho aí onde você está, você que me assiste. Ou se você está no seu carro andando, pare o teu carro, coloque a sua mão no seu coração, que eu quero orar com você nesse momento, nessa confissão de fé. Senhor, no nome de Jesus, eu quero apresentar, Senhor, essas pessoas que reconheceram a Ti como seu único e suficiente Salvador nessa noite, reconhecendo a Ti como teu único e suficiente bom pastor. Guarda a vida delas, cuida elas, coloque elas, Senhor, debaixo das suas asas, escreve o nome delas no livro da vida, Senhor. E nós aceitamos a Ti como nosso único e suficiente Salvador, e todos dizemos amém. Um aplauso para o Senhor Jesus.